Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Heron, nosso intérprete de Libras. Olá, Heron! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do segundo ano. Nós vamos, então, continuar falando sobre as plantas. Lembram lá na última aula do ciclo 4, onde nós falamos sobre a origem e a evolução das plantas? Então, a partir daí, nós vamos falar então dessa diversidade, desse reino fantástico, igual eu falei com vocês, que eu já sou fascinado com o reino planta. Então, vamos lá. Hoje, vamos falar das plantas avasculares. E vamos então conhecer a diversidade das plantas e observar os órgãos vegetativos e de reprodução dos diferentes grupos de vegetais. Lembram lá na aula onde eu falei que o reino planta, ele é dividido em 4 grupos? Vamos lembrando comigo. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Lembram? Então, hoje nós vamos falar de briófitas, que são as plantas avasculares. Mas o que vão ser isso? Quais vão ser as características gerais? Nós sabemos que as briófitas são plantas, então, que vão ser as primeiras plantas verdes, que nós assim chamamos, né? As plantas pluricelulares e terrestres, que vão começar a conquistar o ambiente terrestre. Então, elas vão ficar em um seu ambiente de transição entre, então, o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Se fôssemos comparar as briófitas a animais, nós poderíamos falar que as briófitas correspondem aos anfíbios. Mas como assim, Vinícius? Anfíbio não vai viver, ele não vai ficar naquela linha de transição lá? Parte da vida na água, parte da vida na terra, conseguem viver, então necessitam de ficar nesses ambientes úmidos. Então, as plantas, como não vão se movimentar, né, elas não vão ficar andando uma hora cá, outra hora lá, elas vão necessitar, então, desse ambiente úmido e sombreado, porque elas vão ficar, então, nessa transição. A transição, então, para o quê? Do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Elas são avasculares, lembram? Avasculares são aquelas plantas, então, que não vão possuir tecidos de vascularização. Elas não vão possuir tecidos que vão transportar água e os fotoassimilados, que nós chamamos, ou a seiva elaborada, que são os nutrientes provenientes da fotossíntese. Então, elas vão fazer isso célula a célula, tá? Isso vai o quê? Impedir com que elas tenham um grande porte. Elas não vão possuir tubo polínico, então não vão possuir grão de pólen. Dependem da água para a reprodução, nós vamos ver, porque a água é quem vai carregar, vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino, tá? A água, ela vai transportar o gameta, mas a fecundação vai ser uma fecundação interna. Não é fecundação externa, não. Nós vamos ver isso daqui mais para frente. Elas são plantas que nós chamamos de criptógamas. Vamos lembrar dos nomes? Criptógamas, que vão ser o quê? Órgãos sexuais ocultos. Então, nós não conseguimos diferenciar, nós não conseguimos visualizar se vai ser masculina ou feminina, tá? A fase gametófita, tá? Ela vai ser duradoura. Então, quando a gente vê, se a gente sabe que a fase gametófita é duradoura e permanente, eu consigo ver o quê? A maior parte da vida dessa planta vai ser o quê? Gametófita. Então, se eu estou vendo lá essa planta, geralmente eu estou vendo o gametófito, tá? E o esporófito, a fase esporófita, tá? Ela vai ser dependente. Nós vamos ver o porquê disso. Detalhe, por que vai ser dependente? Porque o esporófito
não faz fotossíntese. O esporófito vai ser heterótrofo, tá? Não é autótrofo. Quem realiza a fotossíntese vai ser o gametófito. Tá? Vinícius, muita informação. Calma, que nós vamos ver aqui detalhadamente. Então, essas são as características gerais das briófitas. Elas podem ser classificadas em alguns grupos, em alguns filos, que vão ser filo briófita, tá? Que vai ser representada pelos musgos, que é o que nós mais conhecemos. O filo antocerófita vai ser os antóceros, que são esses daqui. E o filo hepatófita, que é o que vai representado pelas hepáticas. Todas essas daqui são briófitas, que são plantas avasculares, tá? Mas a gente é mais comumente conhecida, que a gente conhece, é o musgo. Então, vamos lá. Como que é a estrutura geral? Vamos pegar aqui, então, um musgo, para a gente entender como que vai funcionar. Estrutura geral de um musgo. Eu tenho aqui, então, rizóide, eles não vão possuir órgãos, tá? Não possuem raiz, nem caule, nem folha. Possuem estruturas de fixação, que são chamadas de rizóide, estruturas responsáveis em fazer a sustentação e tudo mais, que é o cauloide, como se fosse o caule, e o filóide, que são como se fossem as folhas, responsáveis em fazer fotossíntese, tá? Então, rizóide, filóide e cauloide não são raiz, caule e folha, tá? Essa parte verdinha aqui é o que a gente conhece, isso daqui vai ser o que? A fase gametófito. Isso é o gametófito. E o gametófito, ele é haploide, tá? Por isso que eu coloquei aqui N. Então, a maior parte da vida de uma briófita vai ser haploide. Nós vamos ver o porquê. Isso daqui, Vinícius, eu já vi alguns musgos aqui assim com esse negocinho marrom. Então, esse negocinho marrom, que você não vai chamar mais de negocinho marrom, vai ser o quê? O esporófito. Ele vai ser diploide, tá? O esporófito, então, tem essa estruturazinha, que vai ser a seta, a cápsula, e envolvendo a cápsula é o que nós chamamos de calíptra. Só que a calíptra, ela vai ser N, vai ser haploide. Por quê, Vinícius? Porque na hora que o esporófito vai se desenvolver, a primeira que vai se formar como uma forma de proteção vai ser a calíptra. Por isso que ela é N, por isso que ela é haploide, tá? Então, esporófito, diploide, gametófito, haploide. Lembrando sempre, o esporófito, ele é dependente. Por isso que, ó, ele não vai desenvolver fora, ele desenvolve acima aqui do gametófito. Por isso ele é dependente, porque ele não faz fotossíntese. Já no esporófito, vai ser a estrutura responsável em produzir esporos, que vai ser aqui, ó, na cápsula. Se a gente der um zoom aqui, ó, a cápsula, então, quando essa calíptra se rompe e ela vai liberar o quê? Esporos. Sendo que os seus esporos, eles são haploides. Nós vamos ver aqui o que vai acontecer para ele ser haploide. Então, lembrando, gametófito, haploide, rizóide, cauloide, filóide. Esporófito, diploide. Tem a seta e a cápsula, que vão ser diploide, 2 N's, e só a calíptra, tá? Que vai ser haploide. E nele, na cápsula, vai ser desenvolver os esporos, que vão ser liberados no meio. Só que os esporos são haploides. Vamos ver aqui no ciclo de vida para a gente entender como que isso vai funcionar, tá? Mas antes, nós temos que saber o seguinte, os musgos são plantas avasculares dioicas, ou seja, nós temos plantas masculinas e plantas femininas. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Quando eu coloco aqui gametângio nas briófitas, o que eu estou falando? Gametângio lembra de gameta.
Anjo é o lugar, então significa gametângio. É o local onde vai o quê? Formar os gametas, vai estar relacionadas então aos gametas. Masculino, feminino. O gametângio masculino nós chamamos de anterídeo. Repitam comigo. Anterídeo. Gametângio masculino. Então, o anterídeo é a parte masculina da briófita. E arquegônio. Arquegônio é a parte feminina. Lá na angiosperma, quando você está estudando flor, gineceu e androceu, não é? Gineceu feminino, androceu masculino. Nós, seres humanos, as meninas não vão ao ginecologista? Então, ginecologista feminino. E o homem? O homem também tem um médico, tá, gente? Que é o andrologista. Aí, ó os nomes. Só que nas briófitas tem um nome diferente. Anterídeo para o masculino. Lembra? Anterídeo, androceu. É an, então é masculino. E arquegônio, que vai ser o feminino. Dentro aqui, então, do anterídeo, eu vou ter os gametas, que vai ser o gameta masculino, que é esse daqui pequenininho, que na outra imagem eu vou mostrar ele maior para vocês, que tem um nome especial. E dentro do arquegônio nós vamos ter o quê? O gameta masculino, feminino, que vai ser a oosfera. Tá? Não é óvulo, não. Oosfera. Lembrando sempre que a água não vai ser responsável aqui, então, em transportar, por isso aqui, ó, que tem essa abertura, tá? Nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Bom, todo o ciclo de vida começa sempre com um indivíduo que maduro sexualmente, correto? Então, vamos lá. Tenho lá o gametófito. Não é dioico? Tem o masculino e feminino? Então, tá aqui. Anterídeo, arquegônio. Gametófito é haploide. Lembrem sempre disso. Eu não vou ficar repetindo, não. Mas toda vez que eu tiver um N aqui, eu estou falando de haploide. Se eu tiver um 2N, estou falando de diploide. Então, vamos lá. Anterídeo, arquegônio. O anterídeo é o masculino, certo? Que vai ter dentro dele o gameta masculino, que é o anterozoide. Nome difícil, hein, Vinícius? Mas a gente não tem espermatozoide? As briófitas só tem o quê? Anterozoide. Tá? Só mudou, em vez de ser esperma, antero. Mas é tudo zoide. Tá? Então, o anterozoide. Gameta menor, flagelado, para permitir a locomoção. Olha só como que parece que dá para associar. E dentro do arquegônio, nós vamos ter o quê? A oosfera. Maior, fixa, tá? Vai ficar lá bonitinho esperando para ser fecundada. Como que vai acontecer essa fecundação? A água, então, ela vai o quê? Transportar o anterozoide. Choveu, a água, então, através da água, quando vai passando lá por esses musgos, vai o quê? Carregando os anterozoides até os arquegônios, para que ele, então, possa fecundar a oosfera. Fecundou a oosfera, o que vai acontecer? Nasce um embrião. Formou um embrião, certo? Zigoto, embrião. Como que fecundou célula haploide com célula haploide, o que acontece? Forma uma célula diploide. Então, o meu embrião, ele vai ser o quê? Diploide. Ocorreu a fecundação, embrião desenvolveu. Feito isso, lembram que eu falei com vocês que o esporófito, ele é diploide? Aí ele desenvolvendo, e ele é dependente. Forma então aqui, ó, o esporófito. O esporófito, ele vai ser dependente e diploide. Lembram aqui dessa estrutura? Cápsula e a calíptra. A cápsula, então, dentro da cápsula, eu vou ter o que? A produção dos esporos. Vinícius, e aí, o que vai acontecer? Mágica. Só que essa mágica tem outro nome. Chama-se meiose. Nos
esporos, tá? Desculpa. Na cápsula, tá? Na cápsula aqui, então, do esporófito, vai acontecer a meiose espórica, ou seja, dentro aqui, essas células que vão formar os esporos, elas eram diploides e sofreu uma meiose. Por isso que os meus esporos liberados serão o quê? Haploides. Olha que interessante. A parte aqui, ó, do gametófito adulto até a fecundação, beleza, haploide. Depois a fase diploide dela é o quê? O embrião, desenvolvimento do esporófito. Amadureceu, calíptra saiu e ficou aberta aqui, lançou os esporos já são o quê? Haploides. O esporo, então, ele é germinado, feito, então, essa germinação, começa a se desenvolver, ó, fixa, tenho aqui, então, o protonema, tá? Que vai ser como se fosse uma planta, uma plantinha primitiva não, uma plantinha jovem, bebê, tá? Desenvolveu, vai dar origem ao protonema, onde eu tenho aqui os primeiros rizóides e o broto. Esse broto vai o quê? Surgiu o gametófito. E daí volta o ciclo todo de novo. Se a gente for pegar aqui esse ciclo, olha que interessante. Vamos usar aqui a tecnologia nova. Se a gente for pegar aqui o ciclo, daqui, ó, do gametófito, vamos pegar aqui, até aqui, eu sei que vai ser o quê? Haploide, fase gametófito. E aqui acaba, ó, a fase esporófito. Olha que interessante. Se a gente for pegar isso tudo aqui, ó, vai ser a minha fase o quê? Gametófito. Por isso que eu falo que a fase gametófito vai ser a fase duradoura, a fase haploide. E aqui, olha que estiquinho aqui a fase diploide. Tá vendo por que a gente fala isso? E as briófitas vão ser o quê? As únicas plantas que vão ter essa fase gametófito duradoura. Então, aqui a gente vai comparar a fase gametófito com a fase esporófito, né? Quanto o gametófito vai ser haploide, esporófito diploide, autótrofo, o esporófito é heterótrofo, o gametófito reproduz sexuadamente, o esporófito assexuadamente, o gametófito ele é independente, o esporófito ele é superdependente, gametófito duradouro, esporófito passageiro. Bom, então aqui só lembrando, gametófito e esporófito para a gente não esquecer. Vamos então praticar uma questão? O trecho abaixo é do livro Negrinha, de Monteiro Lobato. Veludo de muro velho é como chama Timóteo a essa mucínia invasora, filha da sombra e da umidade. E é bem isso, porque o musgo foge sempre aos muros secos, vidrentos, esfogueados de sol, para estender devagarinho o seu veludo pronunciador de tapeira sob os muros alquebrados de emboço, já carcomido e todo aberto em fendas. Poético. Então, o musgo citado pelo autor vai representar o quê? O que vai ser o musgo, gente? Nós sabemos que o musgo vai ser o gametófito da planta, certo? Que é a fase mais duradoura, o verde musgo, que está lá, lembra da musiquinha da aula passada? Então, vai ser o gametófito verde, haploide e duradouro. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham acompanhado. E vejo vocês, se tiver alguma dúvida, estarei hoje, então, no Tira Dúvida daqui a pouquinho. Mande pra gente que eu esclareço. Então, até mais!